Caríssimos, sejam então bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, então, a gente vai começar finalmente a nossas pequenas apresentações sobre a virtude da temperança, certo? Eu já gravei um vídeo anterior, um pouquinho, dando um pequeno spoiler, né, sobre o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar é que aquele vídeo é muito bom, ele tem uma importância legal. Eu gostaria que, se puder, né? Se vocês puderem, se vocês tiverem a capacidade, assistam. Eu acho que vai ser bem legal para vocês. E bom, é importante quando a gente fala de virtudes cardeais e virtudes morais, que é a mesma coisa, né? E principalmente quando a gente fala da virtude da temperança, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma coisa que aprimora o nosso caráter, né? As virtudes cardeais aprimoram o nosso caráter, né? A gente está falando aqui sobre a fortaleza, né? Ter perseverança, ter coragem, é algo que aprimora o nosso caráter, né? Ter uma compreensão ordenadora perante os objetos sensíveis, né? Tipo, o deleite da comida, né? Dos prazeres, né? Ter uma compreensão ordenadora deles é algo que aprimora o nosso caráter, né? Saber escolher sobre o certo e errado, isso também aprimora o nosso caráter, né? A relação que a gente tem com as outras pessoas também aprimora o nosso caráter. Então, as virtudes cardeais, ela tem como pressuposto básico o aprimoramento do nosso caráter, né? Isso tem que estar sempre bem claro, certo? E o que é a temperança, então? Ela é a quarta virtude cardeal e ela tem como objetivo justamente a ordenação da nossa vida afetiva sensitiva, certo? O que significa isso? Significa que a temperança ela age somente no próprio agente. E é isso o diferencial da última virtude cardeal. Esse é o motivo pelo qual a gente, aliás, fala, né, sobre a virtude da temperança por último, certo? Pelo menos naquela lista, né? A gente tem primeiro as duas primeiras virtudes, que são as mais importantes, que no caso são a representação simbólica da vontade e da inteligência, que são as potências, as faculdades mais altas e mais sublimes do ser humano, sendo a inteligência a virtude da prudência e sendo a vontade a virtude da justiça, né? A gente tem a simbólica que representa todas essas duas virtudes. No caso, se refere aos atos de maiores primazias do ser humano, que no caso se refere à realização, né? A primazia, no que se refere à realização, é maior do que se refere à conservação. Por isso que a virtude da fortaleza e da temperança são as duas últimas. Mas isso não significa que elas são piores ou ruins ou algo totalmente inútil. Pelo contrário, né? A virtude da temperança, ela justamente vai falar sobre os objetos sensíveis, né? Na última virtude a gente abordou sobre a virtude da fortaleza, a gente falou sobre o apetite irascível, né? E hoje então a gente fala sobre algo totalmente diferente. A gente está falando sobre a virtude da temperança e o apetite concupiscível, né? Que vai falar sobre as coisas deleitáveis, né? Aquilo que normalmente a gente está associado não necessariamente a algo bom, né? Até mesmo o próprio apetite concupiscível virou algo que se refere, a gente vai ver um pouco mais nesse vídeo, algo que se refere justamente somente ao, sei lá, ao comer, o beber, os prazeres e tudo mais. Mas assim, o apetite concupiscível ele trata, né, dos bem deleitáveis, certo? E a temperança, ela justamente é essa última virtude cardeal. Por quê? Porque tem um motivo para isso, mas principalmente a virtude da temperança, ela é a última virtude cardeal justamente porque ela vai se tratar somente do próprio agente. Ela não vai falar desse agente com as outras pessoas. Sobre certo aspecto, é claro que você não ser guloso, você não ser uma pessoa intemperante, é algo muito bom, porque você ser intemperante, você ser luxurioso, com certeza tem certos agravantes, né, que podem refletir nas outras pessoas, né, na sociedade em si. Mas o objeto da temperança é o próprio agente, né? A gente vê na virtude da justiça a relação minha com as outras pessoas. Existe ali a outra pessoa, né, que também é o objeto da virtude. Na virtude da fortaleza, a gente está falando sobre a conservação de algo maior, né, do que o próprio ser humano, né, conservar ou alcançar algo maior. E na virtude da prudência, a gente também vê também a capacidade dessas virtudes se relacionarem com a sociedade, com as outras pessoas, com outros objetos e tudo mais. Na temperança, não. Na temperança, você tem o próprio agente. O próprio agente é o interesse da temperança, tá? Por isso que, justamente, a temperança é a capacidade de a gente ordenar a nossa vida afetiva sensitiva, certo? Não é à toa que o Hugo de São Vitor, ele também fala que isso tá num dos primeiros vídeos do meu canal. Eu também sugiro que vocês deem uma olhada. Eu acho que, se não me engano, é o primeiro vídeo do canal.
que eu discorro sobre o Hugo de São Vitor, é, os problemas, né, do intemperante você consegue observar no semblante, né? A virtude da temperança você consegue observá-la no semblante, tanto a virtude quanto a falta dela, né? Você não pode ver uma pessoa e falar, ó, essa pessoa é injusta ou é injusta. Não, você tem que analisar toda a vida da pessoa, as ações que ela vai fazer, mas você não consegue observar no semblante. Você pode até ter uma ideia ali, um certo conceito da pessoa, do jeito que ela se veste, porque o jeito que ela se veste indica alguma coisa, mas até mesmo, sei lá, uma pessoa pelada e uma pessoa que está de colarinho branco também pode roubar, também pode ser injusto. Então, não dá para ter certeza. Mas o que dá para ter certeza é a intemperança da pessoa. E a gente consegue observar isso no semblante. De que maneira? A pessoa, por exemplo, que é intemperante com a luxúria. A gente costuma utilizar e falar o termo dos olhos caídos, né? Parece que você olha para aquela pessoa, parece que não tem uma alma ali dentro. É uma coisa meio opaca, meio rebelde, né? A pessoa que, por exemplo, fala demais, o tagarela, né? Que também entra no problema da intemperança. A gente consegue observar no semblante. A pessoa fala muito, né? A pessoa, por exemplo, luxuriosa, também dá para observar no semblante uma pessoa que está muito retraída, prefere ficar sozinha, né? Ficar em casa, uma pessoa que está muito distante, parece, né? Então você consegue observar no semblante, né? Da pessoa, se ela de fato tem uma vida sensitiva e afetiva totalmente sã ou não. Mas é claro que tomem cuidado com o juízo temerário, né? Isso é muito importante também, tá? Tomem cuidado com com o juízo temerário, tá? E é claro, né? Também, claro, o problema da gula, né? O Hugo São Vitor ainda falava, olha, você consegue observar a corrupção da mente pelos movimentos desordenados dos membros exteriores, né? A corrupção dos membros exteriores sempre vem da corrupção interior. Ou seja, se uma pessoa é gulosa, se uma pessoa fala demais, ou se alguma pessoa se aparenta ser de uma maneira um pouco luxuriosa, às vezes até mesmo nas palavras, né? A pessoa que é luxuriosa, às vezes ela não tem nem vergonha de falar certas coisas, né? Até mesmo no corpo, né? Em certas danças, eh, certas representações você consegue notar essa corrupção. Essa corrupção nunca vem de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Ou seja, o vício da intemperança, ele sempre começa na alma, obviamente, sempre começa de dentro, ali no interior, mas ele é um vício que deixa exposto. Ou seja, é um problema que você consegue observar. Você bate o olho e fala, cara, essa pessoa aqui tem problema com alguma coisa, né? Isso é bem interessante, né? Por exemplo, a gula, a gente consegue observar a gula, né? A gente consegue observar se uma pessoa é gulosa ou não, né? Por quê? Porque talvez ela come demais ou come de menos. O jeito que ela se porta à mesa, por exemplo, né? E falando justamente sobre gula, parece que hoje o conceito de temperança também foi tão deturpado quanto o da prudência, né? A gente começou falando sobre a virtude da prudência nesse canal e eu comecei batendo justamente a tecla na terminologia da palavra, né? A virtude da prudência hoje parece aquela coisa de hiperconservação, de hiperprudência, né? Que na verdade não é prudência, é avareza no final das contas, né? Se você não viu o vídeo, veja, é um dos melhores vídeos que eu acho que eu já fiz nesse canal. Modéstia à parte, não é muito bom, mas é realmente um vídeo legal, bem intuitivo, onde é que eu explico. A pessoa que é muito calculista, São José Maria Escrivá usa esse termo, né? É cálculo ruim, a pessoa que planeja demais, faz muito cálculo. E isso também é uma forma de falsa prudência, mas parece que a pessoa que é prudente hoje é justamente conhecida por isso, a pessoa que calcula demais, a pessoa que não gosta de tomar riscos, né? E isso não tem nada a ver com virtude da prudência. A mesma coisa, a mesma deturpação parece que aconteceu com a virtude da temperança. Se a gente for analisar, a virtude da temperança hoje parece que ela tem um significado totalmente exclusivista, que se baseia somente no quê? No comer e no beber. Ou seja, frugalidade e sobriedade. Não está errado se a palavra exclusivista não existisse aqui. Por quê? Porque a virtude da temperança fala sobre a frugalidade e a sobriedade, ou seja, sobre o comer e o beber, mas não de maneira exclusivista. Por quê? Porque a virtude da temperança, ela está falando sobre os apetites sensíveis de maneira bem, bem geral, ou seja, o falar, né? A pessoa que fala muito, a pessoa que fala pouco, a pessoa que também tem problema com castidade, com luxúria, né? A virgindade, e etc, 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 né? A virtude da temperança ela engloba várias coisas, inclusive temas que muitas pessoas aqui nem faziam ideia, né? O apetite
de si mesmo, ou seja, a soberba ou humildade. A humildade, por exemplo, é uma virtude importantíssima, regulada pela temperança. Muita gente talvez não imagine isso, mas sim, é, né? A mesma coisa vale também para ira e etc, etc, né? Isso é um engano muito grande, porque a virtude da temperança, ela não pode ser algo totalmente exclusivista do comer e do beber, e principalmente, né, parece que também sobrou para a questão de quantidade. Como se o guloso, né, ele tivesse sido associado àquela coisa, por exemplo, do cara que come demais, né, o cara que tá de barriga cheia toda hora, né? E isso é muito errado. E dizer isso daqui é algo completamente, totalmente enganoso, né? A gente vai ver que, por exemplo, o guloso, que de fato, né, a gula é um tema da virtude da temperança, né? No caso, a gula representa a falta dela, ou seja, a intemperança, né? E que eu também já abordei nesse canal, tem um vídeo, Vício da Gula e a sua terapia, onde é que eu abordo o vício da gula, sobre certas maneiras, né? Um aspecto um pouco mais simplório e tudo mais. E eu também dou ali algumas dicas terapêuticas, né? Lembrando, isso não substitui terapia, mas eu acho que acredito que possa ajudar, tá? E isso é um grande engano, né? A quantidade, por exemplo, de comida do guloso significa sim, a pessoa que come demais e de maneira desordenada, sim, ela pode ser um guloso, mas a pessoa comer de pouco ou não gostar de comer também já indica uma certa. eh, já é um erro orgânico, né? A pessoa não gostar de comer já é uma deficiência, já é um erro, né? Já não é algo já é algo contrário à natureza, ou seja, também é gula. A pessoa que come também só coisas refinadíssimas, coisas assim meio de marca, ou coisa muito bem produzida, muito bem elaborada, é um cara guloso. A pessoa que, por exemplo, a gente tem hoje em dia o fenômeno do anoréxico, né? A gente está associando justamente pelo menos a temperança, e a gente associa ao comer e ao beber, e justamente quando a gente fala de comer ou beber, a gente está falando da pessoa que é obesa. Pelo contrário, pode ser sim, né? Desde que não seja alguma causa, talvez orgânica, médica, né? A pessoa nasceu ali com algum problema e é obeso, mas tem uma relação legal com o comer e com o beber, tudo bem, né? Mas normalmente, né, as pessoas obesas podem ser sim gulosas, assim como também as pessoas anoréxicas, né? A gente tem esse fenômeno um pouco mais é, presente nos dias de hoje, certo? E isso é um pouco complicado porque se perdeu esse significado da temperança e é muito importante porque a temperança ela tem um sentido bem mais lato, bem mais abrangente, bem mais expansivo e justamente divino, né? A virtude da temperança é uma dessas quatro virtudes cardeais e que, como a gente falou, fala justamente sobre a aprimoração do nosso caráter, né? Fala sobre aprimorar o nosso caráter, né? E o que, que é, senão uma virtude cardeal? Algo que representa o quê? Os quatro portões, né? As quatro virtudes cardeais são os quatro portões que nos conduzem para a vida eterna, né? A virtude da temperança fala justamente sobre isso. Uma virtude que fala sobre viver conforme a razão, né? É necessário que a gente saiba moderar é, a, o- a nossa dinâmica com a comida, com os prazeres, né? A gente também não pode cair num problema maniqueísta de achar que o prazer, por exemplo, o prazer sexual é ruim. A gente não pode cair nessa dinâmica maniqueísta, né? Mas é necessário saber todos esses elementos e encaixá-los na medida certa, ou seja, ter algo que a gente chama de moderar, algo que fala sobre o quê? Fala sobre moderação. E aqui está o outro problema o problema da palavra moderação. Muitas pessoas hoje têm um sentido errado da palavra moderação. Primeiro, elas associam, por exemplo, com a questão da ira, né? Pô, calma lá, né? Vamos com calma aí, calma, modera aí, calma, paciência e tudo mais. O que que sob certo aspecto é bom, porque a ira, como eu já falei, tem também é um objeto da temperança, certo? Então, é até saudável que a gente tenha ira, né? O último vídeo desse canal, né? Eu falo ainda sobre dei um pequeno spoiler, né? Mas é justamente sobre isso. A virtude da ira, ela tem. A virtude da ira, não, né? A paixão da ira, por exemplo, ela é algo muito importante nos vícios contra a intemperança, inclusive, né? A ira, por exemplo, ela não é um vício nem uma virtude, ela é uma paixão. Ela pode ser um vício quando a pessoa é muito iracunda, porque a paixão da ira também ela tem esse efeito meio cegante, né? Da, da mente, e justamente a gente pode, sei lá, chegar a agredir uma pessoa, o que não é algo bom,
né? Algo muito ruim. Então, realmente, ela de fato pode ser um vício, mas ela também pode ser uma virtude. E associar a moderação da ira, a palavra moderação com ira, sobre certo aspecto tem ali o seu valor, mas a virtude da ira, enquanto virtude mesmo, ela é algo muito importante. A ira é algo muito importante. Muita gente não tem essa ideia, mas a ira é algo muito importante. Eu abordei naquele vídeo, por exemplo, como é bom ter ira, né? Com o seu próprio hedonismo, como é bom ter ira com a sua relação com os objetos, né? Por exemplo, o guloso, o cara que tá atacando um milésimo pedaço de bolo, ele tem que ter essa moderação e ela tem que, e essa pessoa, né? Esse guloso, ele tem que ter essa ira consigo mesmo, porque ele vai ter que parar de uma maneira brusca. E para isso é necessário ter o quê? Ter uma raiva, ter uma ira, e para isso ele vai ter que ter uma certa violência, mas uma violência com o quê? Consigo mesmo. Ele vai ter que fazer jejum, ele vai ter que fazer penitência, ele vai ter que parar de ir no mercado, comprar guloseima, ele vai ter que, sei lá, jogar fora, ele vai ter que dividir, ele vai ter que fracionar as medidas ali para comer de maneira ordenada, né? Porque não é um problema comer bolo, não é um problema comer doce, mas você comer demais, isso já é um problema, né? Então, assim, a moderação parece que ela ficou, né, nessa parte, né? E não só isso, né? Parece que também a moderação se restringiu a algo de raiz errada, algo meio pós-modernista, né? Algo como se fosse, por exemplo, não, a moderação é algo que reprime, que freia e que tem uma. Que expressa uma coisa que se refere à repulsa e tudo mais, né? E isso é algo muito curioso, porque, sobre certo aspecto, é algo bom isso. Isso não é algo ruim, né? A palavra moderação hoje em dia ela está sendo entendida de maneira errônea até para isso, né? Tanto quanto a virtude da temperança, elas parece que se referem a alguns aspectos bem exclusivistas, né? E a moderação tem essa palavra negativa hoje em dia, justamente porque se refere a algo que parece ruim, né? Uma repulsão, um freio, reprimir os seus desejos, né? A gente tem isso, por exemplo, no problema da luxúria, né? Como se fosse algo ruim você reprimir essa tentação. Pelo contrário, né? Eu sempre falo, olha, o desejo bateu, cara, não pensa nisso. Você não pode conviver com aquilo ali, né? Mas se você for falar isso para uma linha terapêutica pós-modernista, né? Ou para alguma pessoa modernista, ela vai falar o seguinte: não, você está reprimindo aquilo que eu sinto. É natural é natural eu sentir isso, né? E não acatar com esse desejo é algo que está me reprimindo, que você tá querendo que eu não seja um ser humano no final de contas, né? Então, acontece que a palavra moderação pegou esse sentido, né? Bem estranho, né? Bem estranho, né? E de fato, a palavra moderação, ela tem que ter esse sentido justamente de repulsa, de freio, de moderação, tá? A moderação, ela justamente tem que ter esse aspecto de freio, de repulsa, de repressão. Não tem nenhum problema nisso, tá? Mas tem que ter esse aspecto de repressão, de repulsa e de freio na medida em que está coordenada a vontade. Né? A vontade no sentido assim, de coordenar a vontade para a reta razão. Tá? A gente não pode falar, por exemplo, de uma repulsa, de um freio, no sentido dos prazeres sexuais, porque senão a gente ia cair no maniqueísmo. Mas a gente tem que cair num sentido de repulsa, de moderação, por exemplo, no que se refere ao cara que está na dinâmica dos vícios contra a castidade, ou seja, da luxúria, né? Pode ser fornicação e tudo mais. Do cara que está atacando um milésimo pedaço de bolo. É necessário que a gente fala sobre freio, repulsa e moderação, né? Sobre esse aspecto mesmo, né? De freio, né? De reprimir esse desejo. É bom que a gente fale sobre isso, desde que a gente fale, claro, sobre o aspecto que cabe aqui a virtude da temperança, né? Senão o quê, né? A virtude da temperança fala sobre o homem se conservar a reta razão. Não é normal o homem atacar o milésimo pedaço de bolo, né? Então aqui a gente vê que a moderação é algo importante, não é algo negativo, não é algo que oprime, que esmaga, né? Não, se trata de conservar o homem perante a reta razão, conservar o homem para a real natureza que ele deve servir, né? A palavra moderação, sim, ela pode fazer jus ao conceito de temperança, que é conservar o homem segundo a reta razão. Ter uma compreensão justamente de ordem, né? Você tem que ter uma ordem com uma justa medida,
com o mundo e o que ele tem para oferecer, né? Você vai ver que, por exemplo, o próprio termo grego, né, que equivale à temperança, significa sofrosine, né? Sofrosine. Sofrosine é um termo grego que equivale à temperança, né? E o que significa sofrosine? Significa compreensão ordenadora. E parece que tem a ver, né? Parece que tem a ver porque existem aqui todos os objetos sensíveis, a comida, a bebida, não é errado comer, não é errado beber, mas a gente tem um problema, né? A gente tem que moderar. E aí que vem o termo, né? Temperança ou até mesmo sofrosine, compreensão ordenadora. Isso dá um sentido pra gente, né? Porque é justamente a partir dali que vai ter aquele sentido de critério. A gente tem que ter um critério para as coisas, né? A gente está se relacionando com os bens materiais, mas a gente tem que ter um critério com eles. A gente tem que ter um critério com talvez a nossa vaidade, né? A nossa soberba, né? A gente não pode exigir mais do que nós mesmos, né? A gente, sobre certo aspecto, a gente é limitado por ser um ser humano normal, pelo pecado original e etc, etc. Mas a gente também pode ser humilde, ou seja, ter um critério normal para nossa própria excelência. O que é algo bom? A gente pode ter um critério com a comida, com a bebida, né? Vou separar os 7 dias da semana aqui, pelo menos 2 dias eu vou fazer algum jejum, vou fazer uma abstinência, né? Vou fazer jejum todos os dias, pelo menos nas primeiras semanas do mês, né? Então, assim, você pode fazer um critério de compreensão ordenadora com os objetos sensíveis, né? Com o jogar, né? As pessoas que passam muito tempo no computador, às vezes jogando videogame, de maneira desnecessária, quando na verdade elas deveriam estar trabalhando, falta temperança, né? E aí que surge a importância dessa virtude, porque ela dá um sentido de critério, né? Ela compreende as coisas, né? Ela vai fazer uma compreensão desses objetos e vai, não, vamos ordenar isso, né? Porque se a gente for até mesmo falar que essas coisas são ruins, a gente estaria entrando num pecado de blasfêmia, tá? Mas isso daí eu vou deixar um pouco mais pra frente, tá? E é até mesmo a partir do próprio termo sofrosine que a gente vai conseguir entender outros termos, como por exemplo temperatio, né? Que isso aqui já é latim, né? Temperatio significa o quê? Significa disposição proporcionada. E faz sentido também, né? Uma disposição proporcionada das coisas, né? Não, ó, já comi demais aqui, o milésimo pedaço de bolo. Não, vamos cortar isso aqui. 2 pedaços de bolo já tá bom. Vamos dispor todas as coisas aqui, mas de uma maneira ordenada. Não, tudo bem, passa ali o teu tempo jogando ali no computador, tem o teu tempo para lazer, não tem problema, mas também não vamos ser preguiçosos, né? Vamos ser diligentes, né? O lazer é muito importante. O São Tomás de Aquino fala, é muito importante ter um lazer, né? A pessoa ela não pode ser massacrada pelo trabalho, ela tem que ter um ócio contemplativo, né? E é justamente isso que dá o termo temperácio, né? Disposição ordenada, né? Uma disposição, na verdade, uma disposição proporcionada, né? De todos esses objetos que a gente está falando, né? E por último, a gente também tem ali o termo temperator, né? Que significa o quê? Ordenador ou governador. E isso é muito importante, porque é muito importante justamente a gente entender aquele tema que fala, também não só as Sagradas Escrituras, né? Mas você já deve ter visto na internet. Ser dono de si mesmo, né? O corpo não pode mandar em si mesmo. Isso é muito importante. A virtude da temperança, ela vai falar sobre esse termo temperator ainda, né? Ela justamente abarca essa importância da gente ser dono de si mesmo, né? O que é a temperança se não ser dono de si mesmo, né? Como eu já falei, o conceito de temperança é justamente isso. Ordenar a nossa vida sensitiva e afetiva, né? E ordenar a nossa vida sensitiva e afetiva é justamente ser dono de si mesmo, é não deixar a soberba ganhar da humildade, é não deixar a gula ganhar da sobriedade, da frugalidade, é não deixar a luxúria ganhar da castidade, né? É justamente isso que fala, né? E não é à toa que a virtude da temperança ela é a quarta virtude do cardeal, mas ela não é a menos importante. Por quê? Porque Jesus Cristo foi tentado no deserto justamente pelo demônio e falou: olha, transforme essas pedras em pães. Né? Ou seja, a gente vê aqui o pecado da gula, né? Justamente na quaresma. Né? A gente está falando do período que Jesus se retira para o deserto, ou seja, simbolicamente ali é a quaresma, né? É o que acontece.
E a gente vê essa importância de ser dono de si mesmo, né? Essa importância da temperança, justamente na luta contra a tríplice concupiscência, né? E justamente contra os pecados que dali surgem, né? Então, eis aí um grande começo, tá? Para a gente começar a falar sobre essa virtude. E eu acho que eu consegui explanar bem. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Deus abençoe a todos. Salve Maria.